mais e fazer a inscrição para receber aí as atualizações, né, em relação aos vídeos que a gente vai colocando. Então, antes de passar as boas-vindas para a Marcela, né, para a Marcela fazer essas boas-vindas hoje, eu queria só fazer alguns combinados aqui com o grupo. A Carmencita, né, nós convidamos a Carmencita, ela é uma professora, mestre, lá do Mato Grosso do Sul, ela é da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, e ela muito gentilmente, né, cedeu o tempo dela para vir aqui. Ela vai passar todo o conteúdo, e depois que ela passar o conteúdo, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Quem quiser também fazer as perguntas pelo chat, é só ir escrevendo aqui no chat. E eu gostaria de pedir também para que vocês possam colocar no chat o nome e qual instituição que representa, ou de qual região de Belo Horizonte, para a gente poder perceber mais ou menos quem é que está participando. Se quiser também deixar o e-mail e telefone de contato para receber outras informações em relação às atividades do SEMAIS, aí fique à vontade para deixar, que a gente vai anotar todos os e-mails para a gente começar a estabelecer um contato mais próximo. Esse encontro hoje, é o nosso primeiro encontro de um GT Envelhecimento da População de BH, que a gente está querendo criar esse GT, junto com os conselheiros, mas também junto com outros atores, né, que fazem parte do sistema de garantia de direitos aí da pessoa idosa, para a gente fazer um percurso de formação até a gente chegar num planejamento estratégico que possa ser disponibilizado também para o Conselho. Tá? Então, esse é o primeiro de, se possível, muitos encontros que a gente vai ter aí para frente para discutir o envelhecimento da população de Belo Horizonte. Tá? Então, faz parte, essa ação, né, faz parte também de um projeto que chama Caleidoscópio 60 Mais Nossos Direitos, né? Eu vou deixar aqui no chat o link do site Nossos Direitos, que está disponível. Aí vocês puderem acessar o site, dar sugestões, fazer críticas, a gente também está super aberto, porque a ideia do site é justamente trabalhar que ele seja útil para esses atores que trabalham com o envelhecimento da população, tá? Então, Marcela, você quer dar as boas-vindas? Quero. Gente, bom dia a todos. Prazer a gente encontrar aqui nessa manhã. Algumas pessoas já estivemos juntos ontem, discutindo sobre o terceiro setor aí junto à pessoa idosa. Venho aqui em nome do SEMAIS agradecer, né, sempre a presença de vocês, e também venho como coordenadora da frente. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, porque, enquanto presidente do SEMAIS e a convite da Carla Giacomin, que também é conselheira como nós aqui em BH, no meio da pandemia, em abril, maio, ela me pediu, me convidou, e aí junto com pessoas do Pará, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de diferentes regiões do país, nos unimos para organizar uma frente que, paralelo à frente de fortalecimento das ILPIs, percebia a importância de também ter uma ação de fortalecimento de conselhos. A gente não conseguia só falar de fortalecimento de LPI se a gente não tinha conselhos ativos, participantes, atuantes, junto à política do idoso. Então, essa frente se reúne desde abril, maio, com a finalidade de produzir conhecimento e, principalmente, de compartilhar o conhecimento de todas essas pessoas voluntárias envolvidas pelo Brasil afora. Então, desde já, eu quero agradecer muito a Carmencita, que aceitou esse convite. A gente já teve presente em outra live. Sou encantada com a beleza, com a força e com toda a sabedoria que ela traz, e estou muito feliz de conseguir trazer você à nossa cidade. Então, obrigada pelo presente, por estar aqui em BH, né? A gente não está presente para dar um abraço, Carmencita, mas sinta-se abraçada por nós mineiros. Com certeza, se estivesse aqui presencial, a gente teria um pão de queijo, uma goiabada, como diz o seu Araújo, mas hoje aqui o que a gente tem é um coração aberto e um desejo grande de aprender com a sua experiência. Obrigada. Então, obrigada demais pela sua presença, obrigada a todos por aceitar esse convite, por essa empreitada que nós, os SEMAIS, tanto acreditamos no fortalecimento de conselhos. Obrigada.
Bom, Carmencita, a palavra é sua, pode começar. Obrigada, eu agradeço demais, agradeço o convite, é um prazer imenso retornar a BH. Já participamos de muitos congressos da SBGG, a convite da Carla, uma pessoa muito querida, especial mesmo. E agora de vocês. E só fazendo uma correção geográfica, eu sou de Goiás. O pessoal de Mato Grosso é muito querido, nossos vizinhos, mas eu sou de Goiás. É, goiano de pé rachado, como se diz por aqui. Bom, eu vou colocar a apresentação e eu tenho certeza que nós iremos fazer algumas trocas, umas trocas que, eu digo trocas porque a gente sempre está aprendendo, não é? É uma produção do saber, onde nós não temos aqui a pretensão de fechar o conhecimento, mas compartilhar aquilo que em algum momento nos foi oportunizado saber. Então, agradeço ao convite do SEMAIS, do Conselho Municipal do Idoso do IBH, da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa, que nós estamos aí nessa luta pelo Centro-Oeste, por todas as regiões do Brasil, e do Conselho Municipal do Idoso da Pessoa Idosa de Inhumas e do estadual, que nós estamos tentando aí, lutando por uma vaga, né? Vou disputar a presidência dentro em breve, para reestruturar e mostrar ao Estado de Goiás que o Conselho pode sim fazer a diferença junto à população. O que nós vamos falar hoje? Vamos tentar mostrar que é possível sim superar desafios. Mas para superar desafios a gente tem que conhecer qual é o papel do Conselho e qual é o papel do conselheiro. Sem identificar essas duas situações fica complicado. E a gente vai lá em 1789, fazer uma viagem no tempo. Estabelecer esse paralelo entre a Declaração dos Direitos do Homem, lá na Revolução Francesa, quando dizia nesse documento tão especial, aquela época, e que traz reflexos até hoje, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público por sua administração. Parece uma coisa comum para a gente que está no conselho? Nos lembra alguma coisa do papel do conselho? Parece, né? E será que nós aprendemos a lição de 1789 para cá? Será que esse papel tem sido desempenhado com a maestria necessária? Eu fico pensando até que ponto nós estamos levando com o rigor necessário, com a responsabilidade necessária, o papel de conselheiro. São reflexões, vamos pensando. Então, enquanto controle social, que tem a responsabilidade de pedir conta a todo agente público, e nós somos controle social, o Conselho é controle social, nós fazemos parte dessa engrenagem que compõe com o controle fiscal, com o controle externo, com o controle interno. Teria que termos aí uma sociedade justa, igualitária, ética, séria, promovendo de fato políticas públicas que atendessem às necessidades da nossa população. E no caso aqui vamos falar especificamente da população idosa, onde Receita Federal, Banco Central, INSS, Controladoria, eu vou me engasgar um pouquinho e depois eu explico por quê. Ministério Público, Tribunais de Contas, Poder Legislativo, Polícia, e aí tem delegacias especializadas, e os conselhos, associações, ONGs. Tudo isso em prol para garantir, para promover, para efetivar direitos das pessoas idosas. E o papel do conselho nisso tudo? É parte dessa engrenagem.
E o papel do conselheiro? Parte dessa engrenagem. Nós estamos preparados para isso? Nós temos consciência disso? Que se um dente dessa engrenagem quebrar, ela não vai rodar. Se faltar graxa, ela vai emperrar. Se alguém deixar uma peça cair, ela não vai funcionar. É isso que nós estamos passando para vocês. Eu falei de uma legislação francesa em 1700 e lá vai pedrada, como a gente fala aqui no Goiás. Mas a Constituição de 88 prevê a participação popular direta ou por meio de entidades representativas. Opa! Olha a participação não governamental na formulação de políticas públicas e no controle de ações em todos os níveis. Mecanismos de participação e controle social, Conselho de Políticas Públicas. Olha o Conselho. Está garantido na Constituição de 88, coisa recente. Nas conferências, e as conferências vêm no sentido literal da palavra conferir, se o Estado está de fato executando políticas públicas que foram formuladas ou não para promover e garantir os direitos das pessoas idosas. E os conselhos, enquanto mecanismos de participação e controle social, têm que participar de diálogos, provocar fóruns, participar de debates, chamar audiências públicas em todos os níveis, federal, estadual e municipal, para que a gente possa, de fato, saber se os poderes instalados estão sabendo que existem políticas que não estão sendo implementadas, que existem políticas que não foram sequer efetivadas. E em relação aos orçamentos, como é que está o PPA, a LDO? Isso faz parte do trabalho do Conselho. Então, enquanto controle social, nós precisamos fiscalizar, monitorar e controlar ações da administração pública no que diz respeito à política de atenção à pessoa idosa. O conselho que não faz isso, o conselho que não consegue isso, o conselheiro que não tem noção desse papel, ele vai na reunião para tomar café e comer bolinho. Simplesmente isso. Vai fazer o que lá? Então, é preciso compreender esse papel para poder empoderar esse conselho. É um importante mecanismo de prevenção da corrupção. E com isso a gente fortalece a cidadania desse conselheiro, porque mostra para a sociedade aonde ele está inserido que existe um papel não de fiscalização, de polícia, de punição, de poder na cara de prefeito e de vereador. Não é isso. Mas de mostrar que nós estamos atentos à situação que pode melhorar e minimizar as situações de agravo, a questão da saúde, da moradia, do transporte, do lazer da pessoa idosa naquele município. Ele pode ser exercido de forma individual ou de forma representativa. Nós estamos falando aqui de forma representativa. Mas esse que representa o conselho, em um dado momento, ele é um cidadão que vai exercer de forma individual dentro da sua casa, lá na sua igreja, dentro do supermercado. Uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Então, essa participação cidadã e de controle social é a capacidade que o controle, que o conselho tem de forma bastante organizada, com conhecimento, lembra lá atrás que eu falei? Com conhecimento, de atuar
junto ao governo, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e aqui basicamente eu falo do municipal, para estabelecer suas necessidades, seus interesses e controlar a execução dessas políticas voltadas à pessoa idosa. Promoção e garantia desses direitos. Não basta só promover, tem que garantir que essas políticas serão executadas. Políticas de habitação, de educação, de saúde, de saneamento, de alimentação, ou seja, tudo aquilo que está garantido no artigo 5º, no artigo 6º da nossa Constituição, e que o Estatuto do Idoso vem a reboque para garantir mais ainda. Mas para efetivar, tem que ter leis complementares que vão, através de programas, de projetos, que vão efetivando essas políticas. E aí vem o controle social para verificar se está acontecendo, se não está, vamos realiar e vamos fiscalizar de que forma isso está ou não acontecendo, porque não está acontecendo. Esse é o papel do conselho. Esse é o papel que nos cabe enquanto conselheiros. Afinal, o que é um conselho? É um instrumento de participação e controle social. Eles são indispensáveis para garantir tudo isso que eu já repeti aqui para vocês. Promoção dos direitos, da cidadania e da qualidade de vida das pessoas idosas. Não existe nenhum sentido falar em promoção se não falar em garantia. Eu vou promover, mas eu vou garantir que esses direitos e essa qualidade de vida sejam efetivados através de políticas públicas. Esse é um conselho. E aqui vem essas políticas: transporte, saúde, moradia, esporte e lazer. Nós temos as campanhas, e aí nós estamos com a pandemia, e de uma forma bastante inteligente, bastante sensível, um grupo se levantou e se movimentou em prol dos idosos institucionalizados. Porque senão nós teríamos um caos no Brasil. Esse levante em prol das instituições de longa permanência, eu parabenizo aqui a Carla e um grupo, a Marcela, que está à frente a Frente Nacional das ILPIs, o Conselho, que também tem uma frente que está movimentando, está conseguindo dar visibilidade às questões importantes que as ILPIs necessitam. E os conselhos também se uniram nessa situação. Então, é importante que os conselhos saibam quais são as necessidades mais urgentes que eles têm que fazer esse enfrentamento, mas é preciso conhecer. Quando a gente fala na questão do transporte, não é só ler o artigo e o inciso que está dentro do estatuto, é preciso ouvir as pessoas idosas para compreender quais são, de fato, esses problemas que eles enfrentam no dia a dia. Quais são os mecanismos de desvio que as empresas utilizam, os subterfúgios que as empresas utilizam para negar a passagem que lhe é de direito lá no terminal rodoviário. Ou quais são os mecanismos que os jovens utilizam dentro dos ônibus. E aí o conselho chamar campanhas de sensibilização. A questão do esporte e do lazer. O que tem de esporte e lazer no município para essas pessoas? Isso está sendo garantido? Dentro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem um projeto específico que garanta a essas pessoas idosas, nos parques da cidade,
que seja na praça principal um horário adequado a uma atividade física, ou naquela academia que foi montada lá na praça, que a gente passa e vê os idosos fazendo atividade física, tem um profissional que orienta essa prática com segurança. As campanhas de prevenção de quedas, as adaptações aos ambientes domésticos para evitar esse tipo de acidente. Tudo isso são políticas que estão previstas lá no Estatuto do Idoso, na Lei 8.842, que todo conselheiro deve conhecer. A campanha de vacinação, e vem aí a vacinação da Covid. Eu vi um infectologista falando que os primeiros grupos a serem vacinados serão os idosos. Nós temos que começar a observar quais campanhas serão feitas nesse sentido, como os idosos serão sensibilizados a ir em busca dessa vacina, como isso será feito, vai deixar para a última hora? A questão das ILPIs, como os conselheiros são capacitados para entrar dentro de uma ILPI, qual o olhar que ele vai ter, o olhar da RDC 283, que é o olhar da vigilância que ela deve ter, mas não é o olhar do conselho. O que eu sei de uma ILPI, que muitos ainda chamam asilo de véi, difícil, né? E a questão dos cuidadores de idosos? Ah, isso não é responsabilidade do conselho. É. O conselho pode, sim, em parceria com outras instituições, ofertar cursos de cuidadores de idosos? Sim. O Conselho Municipal de Idosos de Inhumas percebeu numa fiscalização com as ILPIs que faltou capacitação para os cuidadores que trabalham nas ILPIs. Foi atrás de uma faculdade, foi atrás da Secretaria Municipal de Saúde e ofertou curso para cuidador de idoso, trabalhadores de ILPIs. A faculdade ofereceu o espaço e seus professores, a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu os seus profissionais, e o Conselho montou o curso, formatou o curso, em parceria com o Ministério Público, em parceria com uma faculdade, que chancelou o curso totalmente gratuito. Então, esse é um papel muito importante que o Conselho pode exercer. Então, a gente tem que ter claro que ele tem que ser criado por uma lei, não por decreto. Um decreto, o prefeito seguinte pode extinguir. Então, uma lei, e tem que integrar a estrutura do poder executivo nacional, estadual, distrital, municipal, que nós estamos falando do município. E ele não pode estar subordinado a nenhum caráter clientelístico, ele não pode estar ligado a nenhum poder partidário, político. O conselho é autônomo, o conselho é livre. Eu brinco muito com as meninas e falo assim, gente, o presidente do conselho não tem contra-cheque, mas ele tem liberdade. Ele é livre. Então, ele pode falar com o prefeito de frente para frente. Eu não preciso ser sem educação, mas eu tenho autonomia para falar com o prefeito. Eu tenho autonomia para falar com o presidente da Câmara. Eu tenho autonomia para falar com o secretário. Porque eu não tenho subordinação a eles. E quando a gente, eu sou funcionário, eu estou à disposição do conselho, eu morro de medo. Cuidado. Ele deve intervir, ele tem competência para intervir, ele tem competência para formular, ele tem competência para propor alterações, para acompanhar e avaliar políticas públicas. Olha, intervir numa política pública que não está satisfatória, formular uma política pública que está faltando no município, alterar, acompanhar e avaliar uma política pública. Ele pode intervir numa ação privada destinada ao atendimento à
pessoa idosa. E olha a importância do conselho. Ele pode incentivar e propor, junto a poderes e autoridades competentes, a criação do fundo. Ah, não tem o fundo? O que a gente sugere é que quando for criada a lei, já se cria o fundo junto. Se não tem, o conselho já foi criado, ele é antigo e tal, então que se crie o fundo. O ideal é que se crie junto, tá certo? Ele deve promover amplo e transparente debate das necessidades dos idosos. Isso a gente faz em conferência, encaminhando essas propostas aos poderes municipais responsáveis pela execução das ações. O papel ele tem poder consultivo, normativo e deliberativo, além de formador. Ele pode propor tudo isso e formar uma opinião diferenciada na cidade a respeito dessas políticas públicas para a pessoa idosa. E não mais ser só aquela mesmice ou nadice. Eu falo da nadice. O que é que tem em relação à pessoa idosa no seu município? Nadice de nada. Então pode mudar. Ele deve aproximar o poder público municipal e os órgãos de representação estadual e nacional, estabelecendo interfaces que possam ajudar nessa construção uma sociedade mais organizada e participativa. O que a gente precisa perceber é que nós temos a melhor legislação do mundo em relação à pessoa idosa. Mas elas precisam conversar entre si. E o conselho tem um papel de aproximar esse diálogo, né? De fazer essa interface, de aproximar essas políticas que às vezes ficam fechadas nos caixotinhos. E na organização desse conselho, é preciso compreender que tem que ter paridade. Eu não posso ter 5 pessoas da sociedade civil e 10 da governamental. Ele tem que ser paritário. Ele tem que ser constituído por pessoas de igual número, né, do representante do governo e da sociedade civil. Ele tem que ter equilíbrio. Ele não pode pender nem para um lado e nem para o outro. A paridade tem que existir sempre. Esse equilíbrio é algo que vai dar ao conselho a ética e a seriedade e a justiça na hora das decisões. Ele deve estar em sintonia, acho que eu já falei, isso aqui eu já falei, já repeti. Ele tem que ter competência para implementar as ações de defesa, ele pode propor, formular e fiscalizar. Eu grifei isso aqui. Fiscalizar as ações destinadas à pessoa idosa. Normalmente, essa palavra fiscalizar é a competência que mais é vinculada à competência do conselho. Porque é a mais fácil. É a mais fácil. É a que mais a gente interioriza e é a que mais a gente utiliza como competência de responsabilidade do conselho. Porque é fácil, não, chama o conselho e pede para ele ir lá e ver o que tem que fazer. E você pega ali um formulário e vai até a instituição e fiscaliza e, verificando irregularidades, encaminha para o setor. Acompanha? Propõe alguma coisa? Geralmente não. Então, para executar, é mais fácil ser um conselho punitivo ou um conselho cooperativo. Fiscalizar e cumprir o artigo 35 ou ser cooperativo? Eu vou provocar vocês. É fácil para um conselho promover ações que possam, de fato, oportunizar ação de promoção ou fiscalizar as ILPIs. Supervisionar serviço de acolhimento
propor condições para melhorar a qualidade do serviço. Simplesmente chegar na ILPI e falar, olha, isso aqui está errado. Marca o X no quadradinho. É errado. E vai embora. Encaminho à vigilância sanitária relatório de fiscalização do Conselho Municipal do Idoso de Inhumas, feito na ILPI, Jesus me chama. Ficou constatado que a ILPI está irregular no item tal, 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 tal e tal. Cumpra-se. Fiz minha parte, fiscalizei, encaminhei para a vigilância. Aí a vigilância vai lá. O conselho esteve aqui, constatou, e nós vamos também agora fazer nossa parte. Está errado isso, 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 isso e isso. A vigilância está errada? Não. O conselho está errado? Não. Tá bom. Aí fica a ILPI lá, meu Jesus Cristinho, eu não sabia que não podia. Quem ensinou para a ILPI que não podia? Quando foi a última capacitação para orientar os gestores das ILPIs sobre a organização da ILPI quanto a serviços, os ROTs, as rotinas da lavanderia, ou os POPs? Pop não é o último lançamento de rock. Um dia um gestor me perguntou, pop é música? Porque ele não tinha enfermeira. Não tinha. Ah, mas a lei fala que tem que ter um responsável técnico. A lei fala que não pode matar. Matar é crime. Alguém deixa de matar porque matar é crime? Ah, difícil, né? Então, aí a gente começa a pensar. Se a gente não ensina a criança a usar o garfo e a faca, ela vai comer com a mão, não vai? Então, a criança é ensinada desde pequena a usar o garfo e a faca à mesa. Se a gente não ensinar a ILPI em uma capacitação a usar a técnica de 2 baldes para fazer a higienização do piso de superfície, ela vai jogar a água, puxar a água, pegar o pano, passar o pano no chão, pegar o pano, pôr o pano no balde, torcer o pano, passar o pano no chão, pegar o pano, colocar o pano no balde, torcer o pano e secar o piso. Não é isso? Não é assim que mais ou menos a gente limpa? Mas é a técnica de 2 baldes. Quem que ensinou? E aí ela vai ser fiscalizada e penalizada e autuada. É aí que eu estou falando. Quem vai ensinar? Não tem um artigo no Estatuto que é da responsabilidade do Conselho propor capacitações? É disso que eu estou falando. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar, mas os conselheiros também têm a responsabilidade de propor as capacitações. Eu não estou falando que vocês, conselheiros, têm que saber técnica de 2 baldes. Isso é da responsabilidade da vigilância sanitária. Mas nós podemos montar uma capacitação e convidá-los para dar a capacitação. Entenderam? É isso. Os conselhos precisam saber que é preciso ser cooperativo e não fiscalizatório, mas
ele tem que compreender que a ILPI tem que ter uma série de circunstâncias, de documentos, que ele vai observar lá dentro, para saber aonde ele vai chegar para propor essas mudanças. Como é que estão as regras que estruturam a organização e o funcionamento do Conselho através de sua lei e aqui através do regimento? Se lá no regimento do Conselho não fala que ele tem que propor capacitações para ajudar as ILPIs, ele não vai fazer. Essas normas falam que ele só tem que fiscalizar, então ele só vai fiscalizar. Então, a primeira coisa é observar o que diz o seu regimento do Conselho. Fala que vocês só vão fiscalizar as ILPIs ou falam que vocês vão, além de fiscalizar, propor ações educativas junto às instituições de atendimento às pessoas idosas, mesclando aspectos fiscalizatórios com aspectos cooperativos e educativos. Não podemos negligenciar a fiscalização, ela é necessária, mas nós devemos nos atentar ao fato de que as instituições não estão ainda, nem todas, gente, não quero generalizar, não estão ainda preparadas para serem fiscalizadas. Lembra da criança e da faca? Elas precisam ser orientadas, certo? Assim nós vamos trabalhar a partir de uma outra ótica. Qualificar os conselheiros não apenas para atuar no foco da fiscalização, mas na responsabilização do conselho pela forma como as instituições vão desenvolver seus trabalhos, nas capacitações e como as ações se relacionam com o cuidado. Compartilhar essa responsabilização e identificar parceiros que possam nos ajudar nessas capacitações. Aqui nós temos 2 faculdades, uma cidade de 60 mil habitantes, uma pública estadual e uma particular. E o IF, são 3, na verdade, um Instituto Federal, uma estadual, uma federal e uma pública. Todas 3 com plena capacidade para nos ajudar nas capacitações. A estadual tem curso de pedagogia. Pode nos ajudar? Pode sim, pode nos ofertar o espaço. Pode nos ofertar material tipo chamex. Tudo isso é pedido, é construído a 3 mãos. Nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, então monta-se aí uma comissão para organizar uma capacitação. A Secretaria de Saúde tem os profissionais da área de saúde, tem os enfermeiros, tem os médicos e tem a vigilância sanitária, avisa que tem os profissionais que podem entrar com essa área eminentemente técnica. Eu vou chegar aqui e vou olhar se na cozinha tem contaminação cruzada e vou dar aula de contaminação cruzada. Eu vou olhar na lavanderia como que está o fluxo, a entrada de roupa suja, a saída de roupa limpa, e vou olhar isso, e vou ensinar isso. Eu vou entrar aqui e vou olhar no banheiro como que está a disposição das escovas de dentes e do material de higiene pessoal. Eu vou entrar no quarto onde fica a medicação e a dispensação da medicação, se ela for individualizada. Aula. E ensinar como se faz. Porque depois eu posso vir e fiscalizar, porque ensinamos. E tudo com certificado chancelado por uma faculdade. Ah, não tem faculdade. O conselho chancela. Envolvendo aí, nessa capacitação, os gestores, o responsável técnico e as equipes. E aí vem técnico de enfermagem, cuidador de idoso, lavanderia, pessoal da equipe da lavanderia, a pessoal da cozinha, os serviços gerais, todos da instituição devem passar pela capacitação. Todos. Porque depois todos vão participar disso. Então, o conselheiro deve ter sempre muito claro qual é o sentido e qual o significado do seu papel. Aí eu fiquei pensando, quem é conselheiro? O que significa ser conselheiro?
E busquei lá e achei, num dicionário. Pessoa que dá conselho. Óbvio, né, Carmencita? Quem aconselha? Quem orienta? Quem dá direcionamentos? Um aconselhador, um guia. Pessoa que delibera um assunto. Legal. É esse o nosso papel. Que dá direcionamentos a outro. Olha que legal. Que dá direcionamentos a outro. Esse é o nosso papel. Dar direcionamentos a outro. Para depois, então, falar, olha, eu dei um direcionamento à sua ILPI, à sua associação, à sua casa de repouso, ao seu lar, privado ou filantrópico. E agora eu volto para te fiscalizar, e você está no ponto lá atrás, da mesma forma, sinto muito, cara pálida. Agora eu posso dizer, você se mantém no erro. Compreenderam? Esse direcionamento do conselheiro é um ato de cuidar. E esse ato de cuidar para o conselheiro é o mesmo para o gestor da ILPI, e eu fui atrás do dicionário. Cuidar. Olha o significado de cuidar. Pensar, imaginar, cogitar, refletir. Achei como cuidar, refletir. Então, o cuidado nos traz também como significado atenção, diligência e responsabilidade. Mesclando cuidar e cuidado, refletir e responsabilidade. Se aqui atrás eu falo que dar direcionamento a outrem, refletindo com responsabilidade, nós estamos mudando a realidade daquela instituição que o Conselho fez uma fiscalização. Olha quanto mudou o ato de fiscalizar uma instituição por um Conselho que tem consciência do seu papel na mudança de uma dada realidade. Como conselheiros, nós temos responsabilidade de fiscalizar, mas também devemos cuidar e educar. Porque nós não vamos cobrar algo de quem não sabe fazer. Quem havia feito a orientação anterior à visita do Conselho? A Anvisa desceu lá do Ministério da Saúde e veio aqui? A Visa? A Suvisa estadual? Sim, por papéis, que nem sempre são lidos, por normas, pela RDC, que é extremamente dura, inflexível. Essa parede não pode ficar aqui, porque essa parede... Opa, paredes não falam. E se eu derrubar essa parede, o telhado cai. Porque essa parede é de adobe, não pode ser derrubada. E aí? Então, nós temos que sentar à mesa e discutir outra possibilidade. Essa parede não pode ser derrubada porque essa casa é alugada. Não vou aprovar essa planta, porque tem que... Olha, as plantas são aprovadas, eu acho que eles colocam um drone, igual fizeram a aprovação da ILPI, que está sob júdice. Eu estou como interventora judicial numa ILPI agora, e eles aprovaram a planta da casa. Eu acho que foi de drone. Só pode. Só pode. Porque por cima, ela tem tanto metro quadrado que por baixo a gente não enxerga. Eu falei, gente, mas não existe isso aqui na casa, não. O próprio fiscal da vigilância falou assim, uai, mas não tem isso mesmo, não. Mas eles supõem. Mas supõem? Supõem? Essa parede aqui não existe. Esse quarto não tem. Então, você não entende essa norma, essa visão para aprovar uma planta. Não, ela teria que ser assim, teria, mas eu não posso construir isso aqui é outra ILPI. Mas para aprovar vai ter que ser assim, ou seja, derruba essa e faz outra. Como? É uma casa alugada. Ou seja, vai continuar sem o alvará da vigilância. Porque aquela planta que ele quer que seja aprovada não existe, é surreal. Enfim,
outro assunto. Essas fiscalizações, essas orientações que eles fazem, eles orientam durante o processo ou entra mudo e sai calado? Aqui, pelo menos, a gente tem algumas nesse sentido. Ou são ofertadas a pedido do Conselho? O CREAS pode pedir uma capacitação? A Secretaria Municipal de Saúde pode pedir? O Ministério Público pode pedir? Claro que pode. Todos podem pedir capacitação. Todos podem pedir esclarecimento da fiscalização que foi feita. Todos devem pedir. Com embasamento na notificação, solicitamos que seja dada uma capacitação, tomamos como base a notificação, o termo, né, que foi entregue, para que nós possamos nos adequar às solicitações. Simples. Como é que eu vou comer peru se eu não sei nem matar o peru? Não dá. Então, queremos cumprir, mas a gente quer aprender a fazer, certo? Os conselhos têm, sim, que pautar suas ações na Política Nacional do Idoso, e aí, sim, garantir aqueles princípios que são constitucionais. Dignidade e o direito à vida. E seguir as diretrizes que estão lá, capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviço. E esse princípio, ele tem que ser seguido. Se a gente não levar isso na prática, o Conselho perde a sua essência, no que diz respeito ao acompanhamento das instituições. E quando em supervisão às ILPIs, qual que tem sido basicamente o olhar de grande parte de ILPI que não conseguiu entender o seu papel junto às instituições? Seguir normas legais que somente punem, aí a balança vai pender somente para aquelas normas, ou, eventualmente, punem mais do que educam. Eu não sei como é que nós estamos. Olha esse quadro. Olha o olhar que nós temos que ter. Aqui eu posso ver 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E fica essa duplicidade. O que eu vejo, hein? Eu vejo uma mulher, eu vejo um lobo, eu vejo uma senhora, uma mulher idosa. Ela me assusta, ela não me assusta. Muitas questões, né? Aonde minha balança vai pender? Eu vou pender para normas que punem, mas que educam. É possível ter uma balança que fica com o fiel da balança equilibrado? Essa é a questão que nós temos que buscar. Nós temos o papel de organizar as conferências, que hoje estão embaixo, e aqui nós temos os quadros das conferências, e nós já tivemos, eu tive o prazer de participar de todas, aliás, daquela que teve lá em Brasília, que foi um horror, desculpa, mas eu não tive paciência, cheguei e fui embora. Mas as conferências são o locus ideal para que a gente possa ouvir e dar voz à pessoa idosa. Não deixem de participar. E que tipo de conselheiro vamos ser? Aliás, não deixe de realizar, não é de participar, de realizar. Nós vamos ser reativos. Ai, se eu pudesse. Lembra daquela raposinha? Ai, olha, ai, que dia, ó sol, ó lua, ai, que não sei o quê. Ou proativo, eu vou fazer. Dê a cara. Não é fácil ser conselheiro proativo, não. Não é. A gente arruma muita sarna para coçar. Um dia, numa reunião, um conselheiro falou assim para mim: Carmencita, você inventa coisa demais. Eu falei, você não viu nem a metade. Eu não viu nem a metade, só estou no primeiro ano, ainda faltam mais um, e com certeza eu vou à reeleição, ainda faltam mais 2. Então, são 3 anos pela frente. Ser proativo sempre é a meta, mesmo que você sinta, às vezes, que você está na contramão.
Por vezes a gente está na contramão de tudo. A gente fica um pouco isolado, mas você tem os milhões de idosos esperando uma ação que vai ajudá-los a ter uma vida melhor. Todo conselheiro tem que dominar alguma informação. Eu não falo algumas, não, são muitas informações. Conhecer as políticas voltadas à pessoa idosa, conhecer o papel do conselheiro, que ele é representante do poder público, fazer o levantamento da realidade idosa do seu município, como eles vivem, como eles se deslocam, qual a unidade de saúde que é mais frequentada pela população idosa, qual o médico que eles mais gostam, conversar com esse médico, que diferencial esse médico tem, como é a unidade de saúde que ele mais frequenta, como é esse atendimento, manter contato com a entidade, sociedade de amigos de bairro e LPIs e pessoas dedicadas aos idosos, promover e participar de atividades e iniciativas de interesse do idoso, apresentar relatórios escritos e oralmente nas reuniões sobre as atividades realizadas. Gente, conselheiro tem que participar da reunião, tem que mostrar porque ele é conselheiro. Não vai ficar calado, não. Não é o gestor da entidade que vai falar por ele, não. Ele é o conselheiro. A principal tarefa do conselheiro representante da sociedade é representar o cidadão idoso, que muitas vezes é excluído e impossibilitado de exercer a sua cidadania. Levar ao conhecimento do idoso do município propostas e soluções legais de interesse comum. Então, se ele representa um segmento, uma instituição, chega lá e dá devolutiva da reunião do conselho. Apresentar ao Conselho Municipal do Idoso as propostas e os projetos de interesse municipal. Participar das decisões tomadas pelo Conselho do Idoso, tendo em vista o interesse do idoso em nível municipal. Participar dos grupos de trabalho e das comissões. Se inscreva para as comissões, participe das comissões. Não fique omisso dentro do Conselho. E o governamental? Acompanhar, dentro do possível, os projetos enviados pelo Conselho à secretaria que você representa. Manter informado os seus suplentes, tanto o governamental quanto o não governamental. Caso você não possa ir à reunião, seu suplente vai e não sabe nem o que está acontecendo. Ah, não sei, só vim aqui porque meu colega me mandou. Isso a gente escuta demais, é muito feio. Apresentar ao conselho propostas que julgarem interessantes para a política. Mesmo que seu gestor, que você está representando a instituição, não tenha uma proposta, mas você tem. Põe sua voz lá. Conhecer o papel do conselheiro da sociedade civil. Você é governamental, qual é o papel da civil? Participar dos grupos de trabalho, das comissões, representar o Conselho Municipal quando esse for convidado para atos oficiais e solenes, desde que designado pelo presidente. Conhecer o que diz a lei sobre o idoso na área representada, conhecer os projetos e ações concretas previstas no orçamento da secretaria que você representa. Secretaria de Planejamento, o que está posto lá? A Secretaria de Finanças, o que entrou na LDO, no PPA? Tem a palavra idoso? Opa, eu quero saber o que entrou. Levar ao conhecimento e à consideração do secretário municipal as propostas do conselho e acompanhar junto à secretaria o andamento de processos afetos às pessoas idosas. Por exemplo, essa verba do MDS, agora de 20 mil, a nossa aqui ficou parecendo chiclete. Vai para um setor, volta, vai para o outro, volta. Como é que está esse processo? Acho que hoje que foi liberado. Relatar as atividades desenvolvidas em reunião do Conselho Municipal do Idoso. Todo mês atualizar-se sobre o realizado pela Secretaria quanto à política municipal do idoso e os projetos concretos pela Secretaria. Então, saber o representante do Conselho Municipal da esfera governamental tem que estar a par de tudo e apresentar ao Conselho. Ele representa o governo municipal dentro do Conselho. Senão, qual o sentido? O que nós fazemos é a ponta de um iceberg. Lembra do iceberg do Titanic? É essa pontinha
essa pontinha aqui, mas há muito o que fazer, gente. Nós temos muito o que fazer. Olha aqui. Essa pontinha aqui, ó, acho que é essa aqui, bateu no Titanic. Esse cantinho. Mas olha o que tem por baixo. Isso aqui nós nem vislumbramos ainda em relação à política nacional, estadual e municipal do idoso. Acho que a nacional está aqui ainda. As políticas municipais já estão nesse nível, nós já estamos conseguindo vislumbrar. A estadual está aqui, a nacional está aqui, infelizmente. Nós temos muito, muito o que fazer. Muito o que fazer. Os conselhos municipais têm uma tarefa grande. E é isso que nós temos que fazer. Capacitar os conselheiros, implantar conselhos nos municípios que ainda não têm conselhos. Ocupar os conselhos municipais. Eu acho essa frase o máximo. Participe dos conselhos municipais. Essa participação é que vai dar a garantia de que as pessoas idosas terão espaço ou terão a efetividade dos serviços que as políticas públicas vão poder ofertar. Se nós não tivermos conselhos municipais garantindo a efetividade dessas políticas, nós vamos continuar aí por mais 20, 30 anos, com pouquíssimas pessoas gritando, gente, que a gente está esgoelando. Eu estou há 30 anos nessa luta. Nós estamos lá com a nossa pontinha do iceberg. E não vamos desistir. Não vamos. Porque a gente acredita que tem gente boa que ainda não sabe como fazer. Por isso que essas lives são tão importantes. Eu tenho dito que se há um legado da pandemia, para além de verbas que surgiram, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, para as ILPIs, as lives. Porque antes era muito caro ir para um congresso, para um encontro, muito caro. Sair de Goiás para ir para Belo Horizonte, para Belém, Manaus, Porto Alegre, aéreo, hotel, muito caro. E ficava caro montar um congresso, né? Essas lives nos aproximaram e nunca vi tanta disseminação, tanta troca de conhecimento. E as pessoas devem aproveitar isso, porque nós estamos aprendendo a ocupar um espaço que tem que ser ocupado por gente séria, por pessoas éticas e com conhecimento. Porque quem faz um conselho ser ético são os conselheiros. E ética se aprende. Ética é uma condição essencial para um conselheiro. Não dá para ser do conselho de ética do galinheiro sendo raposa. Vocês concordam? E para onde nós vamos dirigir o nosso olhar? Nós temos as questões da dignidade do idoso no transporte ou nas filas, mas eu dirigiria o nosso olhar para esse senhor aqui, ó. Quando ele diz, sigo olhando para o chão em busca da minha dignidade. Vamos dirigir, senhores conselheiros, o nosso olhar para a dignidade da pessoa idosa do Brasil, do nosso estado e do nosso município. Muito obrigada. Esse é meu e-mail. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade no meu celular. Muito obrigada.
Obrigada, Carmencita. Nossa, muito legal, assim. Eu acho que já tem inscrição aqui para perguntas. Acho que todo mundo vai estar, né? A gente já recebeu aqui pelo chat vários elogios. Foi uma fala simples, uma fala de fácil entendimento. Eu realmente lamento. Eu assim agradeço a todo mundo que está aqui presente, mas eu lamento que vieram poucos conselheiros, as pessoas que realmente precisavam escutar, né? Mas acho que a gente começa agora uma discussão muito legal. Vou fechar aqui o áudio, porque. Desculpa, é porque aqui a gente ainda está em processo eleitoral, então ainda vem caminhões, hoje é o dia inteiro, assim. Mas, então, eu acho que a gente podia abrir para as falas. Eu, assim, particularmente, eu queria, né, nós vamos recolher várias perguntas aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Carmencita, de qual que é o papel da mesa diretora do Conselho. Porque, às vezes, a gente percebe uma cobrança grande para essa mesa diretora, e os conselheiros cobrando da mesa diretora algumas posturas que deveria cobrar, por exemplo, para uma secretaria, que deveria cobrar a partir do conhecimento dos planos de ação de cada uma das secretarias tem. Então, eu queria que você falasse qual que é essa diferença, assim, é fiscalizar quem? É fiscalizar a mesa diretora ou é fiscalizar as secretarias que realmente executam essa política, né? Então, se você puder abrir, depois eu queria que você falasse sobre isso. Quem fez? O Ayrton pediu a fala. Ayrton está por aí? Ayrton? Estou sim. Pode falar, Estou Ayrton. sim. Tá ok. Ô, Cabecita, legal sua palestra. Muito boa. E a gente vê, entendeu? Como eu sou presidente de uma associação de aposentados, pensionistas e idosos, da Regional Nordeste aqui de Belo Horizonte. Eu sinto isso na pele, em que a gente faz os planos e passa para os conselheiros de cara já falam não. Olha, essa não é uma forma de tratar, porque já nós somos uma associação de aposentados pensionistas da Regional Nordeste, a gente tem que levar a resposta para as pessoas. E o conselheiro já fala não. Parece, sabe, que o governo faz o seguinte, ó, ele coloca os conselheiros e os funcionários na frente e fala com eles assim, não me traga problema, me traga resposta. E não chega neles. O conselheiro já barra ali. O funcionário só serve para quê? Para os usuários. Então, os conselheiros eles têm que abrir um canal. Se a gente faz uma reivindicação, vamos procurar o porquê, vamos juntos, tem alguma outra solução? Não. Olha, só para você ver, na quinta conferência, nós fizemos aqui várias reivindicações que não foram atendidas. Não foram atendidas. E nós temos aqui o governo federal, que a política dele só acaba as instituições, a política dele só acabar com as associações, acabar com os sindicatos, tudo que faz uma formação para as pessoas, o governo quer acabar. E fica o governo estadual, entendeu? Usando o braço armado dele para poder punir as pessoas que tentam enfrentar tanto o governo municipal e o governo federal. Entendeu? Então, a gente queria mais que os conselheiros agissem melhor, porque, olha o aposentado pensionista, com salário totalmente defasado, né? E ainda com essa política desse governo federal aí, gerou mais desemprego. O que o filho dele, casado, com mulher e três filhos, desempregado, não tem dinheiro para pagar aluguel, para onde que ele vai? Vai para casa do pai e da mãe. E está lá o aposentado, ganhando aquela mixaria, que o salário dele foi defasado durante os anos. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ajudar o filho, né? Fazer o quê? E tem alguma política para isso? Olha do governo municipal. Nós estamos aqui reivindicando um posto de saúde, aqui, que aqui também tem muitos idosos,
que tem que andar 4, 5 quilômetros, subir no morro, descer no morro, é sol e chuva. Esse posto de saúde foi reivindicado, já tem 12 anos que ele foi reivindicado. Foi ganho no orçamento participativo. E fica essa enrolação. Isso é um desrespeito ao aposentado, ao pensionista, ao idoso. Porque, se você ver, 80% dos aposentados são idosos. Né? E a gente fica aqui nessa peleja. Então, eu queria pedir a vocês, conselheiros presentes, que eu deveria ter mais conselheiros aqui para poder ouvir a fala da Carmencita e ouvir a nossa reivindicação também, entendeu? Antes de vocês falarem não, tá? Procure conhecer melhor. Vamos conversar, entendeu? Vem aqui no nosso grupo, vamos conversar, entenda melhor a nossa reivindicação para poder falar não. Não, não é capaz. Não, isso não pode. Não, gente, se nós estamos reivindicando porque pode. Se a gente está pedindo, é porque vocês são capazes. Tá? Aqui nós temos um grupo de idosos aqui de todo tipo de pensar. Aqui tem grupo... Já estou terminando, tá? Desculpa. Aqui nós temos idosos de todo jeito. Idosos acamados, idosos abandonados, entendeu? Idosos que têm um poder aquisitivo muito bom e tem idosos também que um idoso trata de uma família inteira. Ô, menino, desculpa, tá? Deixa eu estar falando. Não, tá ótimo. Mas acho que já deu para entender, já né? Já deu. Isso. Pode Ailton, falar. Ailton, bom dia. Ailton, essa reivindicação do senhor, que a gente percebe aqui, nós também temos situações semelhantes. Em Goiás, quando eu estive na presidência do Conselho Estadual, nós tínhamos a Associação dos Aposentados e Pensionistas, e tínhamos uma situação similar. Não vou entrar no mérito da questão política que hoje nós estamos vivenciando, e é notória essas ingerências que a gente passa, né? Mas é possível, sim, que tenhamos aí um movimento dentro em breve que vá corrigir essas distorções que a gente está presenciando. O que eu posso orientar o senhor em relação à associação? É uma associação estadual ou municipal? Regional. Ela é regional, ótimo. Então, ela tem uma amplitude territorial grande, né? Só um minuto. Eu me expressei mal. Ela é regional porque ela atende ao Nordeste, tá? Mas como é uma associação de aposentado e pensionista, ela também vai a nível estadual e federal, porque a gente também nós estamos numa luta com a Previdência Social. Tá, ótimo. Tá? Então, aí a amplitude melhora ainda mais. O que eu posso sugerir para o senhor tem, nessa questão do posto de saúde, o que eu sugiro que o senhor já deve ter feito, que o senhor disse que está em 14 anos, que tem uma ação de solicitação de um posto de saúde. Pode se aproximar aí, através de um movimento bem organizado, de um documento bem elaborado, anexando nesse documento pedidos anteriores ao Ministério Público, pedindo que ele entre com uma ação civil pública, e a própria associação pode entrar para a construção dessa unidade de saúde no bairro, mas fundamentando. Aí lembra que eu falei que o conselheiro tem que saber quantos idosos tem na região, quantos idosos seriam beneficiados. Entrar com uma ação civil pública pedindo, sim, a construção dessa unidade de saúde, porque está afetando a saúde da população, que tem que se deslocar, que corre o risco de um acidente dentro de um ônibus, dentro de um trem. Eu não sei a questão do transporte aí, se tem metrô, enfim. Esse é um ponto. Para reforçar essa ação, pode entrar com um pedido de uma audiência pública que o conselho possa chamar, ou a própria associação em parceria com o conselho. Aí é a hora da política da boa vizinhança, seu Ayrton. Não fazer de forma isolada. Chamar a SEMAIS Nossos Direitos, chamar o Conselho Municipal do Idoso e conclamar uma audiência pública na Assembleia, na Câmara de Vereadores, e expor. E aí a gente deixa um pouco vamos dizer assim, a nossa indignação de lado, partidária, e vai falar pela voz da população,
naquilo que a gente precisa, é o posto de saúde. É a questão maior da aposentadoria, que está minguada, eu também sou aposentada, ela está minguada, nós vamos nos unir à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Esse é o locus. O senhor tem na retaguarda do senhor uma instância forte. Não vai ficar lutando sozinho, jogando pedra na lua, não. Lá tem uma nave espacial para voar com o senhor. Não fica lutando sozinho aí que o senhor se queima. Entendeu, senhor aí? Eu acho que o caminho é esse. No espaço do senhor, o que o senhor tem? Um Ministério Público, um Conselho, SEMAIS e outras instâncias, que vai, junto com a Assembleia e com a Câmara, chamar uma audiência pública, entrar com ação civil pública para reivindicar o que há 14 anos o senhor está pedindo. Eu acho que basicamente é isso. O senhor já tem trabalho por 1 ano aí. E a outra briga joga na conta da Associação Nacional. Ok, muito obrigado. Nada. Deixa eu ler aqui mais alguns chats, também. Depois você volta naquela questão que eu te perguntei. E aí você inclui também qual que é o papel da equipe técnica do conselho. Porque eu acho que os papéis eles precisam ser bem definidos. O que é conselheiro, o que é equipe técnica, o que é mesa diretora. Eu acho que fica mais fácil para poder visualizar o que é comissão todo de trabalho, as comissões. Isso, né? Exato. Deixa eu só colocar aqui uma informação do Hernani, que está fazendo uma consulta, né? Sobre a LDO dos municípios de 2021, a ser definida para até o final do corrente ano, como corrigir a anomalia real que abaixo exemplifico. O COMUSA, né, que é o Conselho Municipal de Saneamento de BH, tem prevista a Conferência Municipal de Saneamento de BH, ainda não foi convocada e sequer a reunião ordinária de novembro. Provavelmente por causa da pandemia não vai ter essas conferências, né? A Marcela Guiar coloca que os grandes desafios do atendimento e da garantia dos direitos acontecem nos territórios, nos municípios, nós precisamos fortalecer os conselhos municipais, as comissões do conselho, né? Carmencita maravilhosa. A Miriam, acima, colocou que ela sente vontade de estar dentro dos conselhos, né? Com a fala tão simples da Carmencita, ela sente vontade de estar dentro dos conselhos para poder ajudar a amenizar as dificuldades do público idoso. O Pedro Luiz coloca reproduzir, divulgar permanente aos conselheiros e eventos dos eventos coletivos do Conselho Municipal do Idoso, disponibilizar em arquivos de consulta permanente, exemplos Drive, né, da plataforma PBH, provavelmente é para compartilhar os materiais, né, discutidos, não é isso, Pedro? Você quer falar um pouco? Sim, Pedro, Glória Regional Noroeste, Belo Horizonte. A ideia é que as capacitações elas ficam restritas a esse momento representativo, né? 30, 40 pessoas no momento aí, e com uma possibilidade de 500, 1.000, até 1.000 pessoas, se for divulgado de forma eficaz, né? Apesar de que houve empenho na divulgação pela lista do conselho que eu acompanho. Então, a ideia seria estar guardando essa gravação e outras, né, outros materiais, assim como na Esmazac tem uma biblioteca fisicamente, né, então é equivalente a isso, disponibilizar, no caso do virtual, ocupar espaço de acesso, que seria o Drive, que a PBH trabalha com a Google, né, e facilitar a consulta, ter material de consulta. Eu sinto muita falta de aprender independente, porque a gente só dependente de horário de plenárias, e às vezes as plenárias são muito pontuais, né, nas questões, então a gente tem uma autonomia maior do autodidata, né, de estar buscando esclarecimento, mas falta aliás, falta espaço, né, de consulta dessas matérias.
Joia, Pedro. Esse vídeo a gente vai disponibilizar sim, vai estar disponibilizado no YouTube e vocês podem acessar também por meio do site nossosdireitos.org.br, que a gente vai disponibilizar ele lá. A gente realmente, vou verificar com a prefeitura, né, como é que funciona esse drive, se outras entidades podem colaborar com esse arquivo, mas por enquanto a gente está tentando organizar essas informações no site Nossos Direitos. Depois, se você quiser acessar lá. Então, vamos lá, Carmencita, para as suas respostas? Sim. Só uma informação. Em relação à questão da mesa diretora. Tem o drive. Oi? Desculpa, eu não ouvi, Pedro. É só uma informação. Os e-mails institucionais de todos os funcionários da prefeitura têm um drive individual. E como o CNI tem o e-mail dele, ele também tem o drive do CNI. Então não é nada burocrático nesse sentido. Ah, ok. Tá ótimo, obrigada. Em relação à questão da mesa diretora, você poderia repetir, por favor? Eu não entendi, parece que você falou alguma coisa das secretarias, eu não sei se é a secretaria do conselho ou as secretarias do município, essa interface. Não, na verdade, é porque, assim, às vezes a gente percebe, por exemplo, uma cobrança grande por parte dos conselheiros à mesa diretora, sendo que algumas questões, essas cobranças deveriam ir para outras instâncias, não necessariamente para a mesa diretora, né? Então, entender qual que é o papel de cada um, o que a mesa diretora faz, o que a equipe técnica faz, o que o conselheiro faz, e como é que isso funciona em comissões, eu acho que é para clarear um pouco essa questão. O nosso conselho ele é um pouco restrito, vou dizer assim, nós temos uma certa limitação na questão da formação de conselheiros. Acho que é um pouco comum, típico em conselhos nos municípios. Temos muita boa vontade dos conselheiros em aprender e investimos muito na formação. Então, nós temos o presidente, o vice-presidente, o secretário, que é o Ian, que é o nosso gestor do fundo, e contamos com uma assessora técnica, que é a secretária do conselho, que é uma doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal, que nos ajuda bastante na organização, e o Ian, que é um acadêmico de Direito, meu colega, que eu também sou acadêmica de Direito. Então, assim, quando nós temos uma demanda, tipo uma capacitação, nós formamos a comissão, que vai desenvolver aquela capacitação. Com isso, eu acabo me desligando. As meninas falam assim, você inventa a moda e solta, né? Meio que assim mesmo. Então, a capacitação de cuidadores de idosos. Olha, nós vamos fazer a capacitação, começar daqui 1 mês, 2 meses, e cria-se a comissão, faz-se a resolução, coloca-se isso numa reunião, eles, de forma voluntária, vão aderir, os conselheiros, que querem participar da comissão, e é dividida as funções, quem vai divulgar, quem vai participar de forma direta na capacitação, quem vai participar nas aulas, tipo, quem vai ficar na sala presencial, ficha de inscrição, pegando presença, tudo é dividido com os conselheiros. Aquele que não tem, naquele momento, uma condição de conhecimento mesmo para ficar no projeto, nessa parte mais pedagógica, vai para a execução. E a gente não tem tido problemas em relação a isso, não. A parte das secretarias mesmo, da parte de vivência organizacional do conselho, fica com o secretário, o gestor do fundo, e a secretária, que é a Juliana, que é a parte documental, que tem que estar... São 5 ILPIs no município. Todas têm que ter registro, todas têm que apresentar documentação. Vocês sabem como é essa questão. E nós temos uma interlocução muito próxima com o Ministério Público, que é um parceiro fenomenal. Então, essa situação também eu necessito de comissões. Então, eu preciso de uma comissão de fiscalização e registros junto às ILPIs, que acontece no início do ano. Aí, numa reunião no início do ano, gente, nós vamos começar a fiscalizar. Lembra o Conselho de Ética das Raposas? Todo gestor da ILPI compõe o conselho.
eles não podem compor essa comissão. Então, eu tenho que buscar outras pessoas para fazer a fiscalização das ILPIs. Eles já sabem. E nem vão redigir documento que afeta a ILPI. Então, não tem muito melindre com isso. Precisa ir para Goiânia, nós somos muito próximos da capital, tem muitos, agora nem tanto, mas os eventos. Aí, olha, eu não posso. Eu preciso de um conselheiro que vá para Goiânia participar de um evento, sem problema. Então, não tem muito estresse nisso aí, não. E liberdade para falar, não vamos, não podemos, porque é complicado. O grande gargalo nosso é a participação das governamentais, nas reuniões, nas comissões. Eles não gostam muito, não. Eu acho que também é um problema de quase todo o conselho. A Secretaria da Administração participa muito, a saúde vai, assim, meio que obrigado, mas educação é muito pouco, mas acho que é isso. Acho que é isso. Em relação à colocação do colega que falou da LDO, eu sempre recebo o aviso da Secretaria da Administração e de Finanças quando vai ser aprovado o plano. Olha, vai ser aprovado o plano, e a gente vai. Me cita. Oi. Quem me chamou? Eu já passo a fala para Maria Aparecida ali. Ela deve estar anotando alguma coisa e o áudio saiu. Daqui a pouco eu passo a fala para a senhora, Maria Aparecida. Em relação ao PPA, o plano plurianual, a LDO e tal, eles falam, oh, vai ser votado, aí a gente vai. Quando a gente percebe que não falou a palavra idoso em nada, aí a gente pergunta, ué, mas o idoso não entrou em nada no orçamento? Ah, entrou no CRAS. Não, entrar no CRAS não... Entrou e está diluído aonde? Então, a gente consegue inserir algumas questões ali e ficar atento na votação, porque eles votam no todo. Entrou na verba do CRAS, entrou na verba do CREAS. É um perigo isso aí, porque aí acaba ficando de fora. Então, tem que estar presente nessa... Não chama na elaboração, eles só chamam na hora da votação. E aí a gente pode parar e segurar para incluir. Maria Aparecida, a senhora quer falar agora? Moraes Mendes? Isso. Pode ter outras, né? Porque não é comum. Aliás, o nome é comum. Primeiro, bom dia, mas eu tive uma dificuldade de entrar, problemas do domínio da tecnologia. Aí, quando eu consegui entrar, já peguei essas falas jamais que está tornando possível alguns esclarecimentos. Mas, justamente na hora que eu entrei, estava falando sobre a conferência. Acredito que a conferência da pessoa idosa, provavelmente a nível nacional e a nível estadual, uma vez que a gente conseguiu cumprir a nossa competência de Conselho Municipal do Idoso de realizar, né, esse grande evento democrático de deliberação. Eu penso que a gente não dá para adiar muito essas necessidades de a gente ter esse contato e reavaliar algumas coisas muito importantes que têm, inclusive, alguns entraves do ponto de vista da governança, e sabemos que isso é preciso ser enfrentado, especialmente pela sociedade civil, pelos nossos trabalhadores, que eles incorporam essa sociedade civil. Essa é uma luta histórica,
E aí eu penso que a gente poderia tentar realizar um processo a nível remoto. Acho que existem algumas dificuldades, algumas representações acessarem essa tecnologia, mas ela tem nos ajudado muito nas nossas relações, na nossa segurança de estar lidando com essa experiência, essa competência em relação a pessoa idosa, a qualidade de vida, a questão política, etc. e tal. Então, eu acho que a gente poderia desenvolver a nível de Estado e a nível de União, aí nós dependemos de algumas decisões governamentais, especialmente a nível de União, porque a União ela é mais fechada, ela é mais autoritária e fazermos o debate. Nós não podemos deixar esfriar esse debate, porque há muitas questões que precisam ser resolvidas. É lógico que esses processos que a gente vive, com o apoio dos conselhos, eles têm sido fundamental para a gente estar assim, permanentemente aquecidos em relação a esses grandes debates. Então, eu acredito que a gente podia pensar nisso e organizar isso para o ano que vem. Obviamente, nós estamos, isso já é real, enfrentando uma segunda onda da pandemia que ainda nos coloca limitados em relação às nossas caminhadas reais, né? Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem assim me incomodado bastante, mas eu acho que tem solução, é que toda vez que a gente organiza uma mesa diretora, com toda a compreensão de que todo mundo está aí para fazer processos bem organizados, né, bem democráticos, eu percebo que a pessoa idosa ela não tem fala nessa mesa. Aí eu vou me reportar a Belo Horizonte, que a experiência minha maior é Belo Horizonte, que já tem grandes avanços. Então, assim, nós não temos representação. Eu penso que a gente é responsável por isso. Eu represento sociedade civil e talvez eu não esteja conseguindo levar esse diálogo até o processo eleitoral. A nossa mesa ela é composta por pessoas totalmente engajadas, mas uma coisa é a compreensão que nós podemos ter daquilo que nós desejamos. Eu entendo que as pessoas são engajadas, são determinadas, mas as pessoas idosas ficam sempre fora desse processo. A mesa é uma mesa de execução, ela não é uma mesa de deliberação, isso está claro. Mas ela é uma mesa em que nós temos lideranças com certeza confiáveis que vão dar seguimento a esse processo construído mais coletivo nos conselhos municipais de idosos. Então, eu acho que a gente precisa rever isso. A sociedade civil, obviamente, tem que estar mais organizada, que existe uma prática cultural, político-cultural, de que a gente pode ceder os nossos direitos para alguém que nós achamos que pode nos defender melhor do que nós. Esse é um processo político-cultural que também precisa ser desconstruído, renovado para uma dimensão mais democrática. Então, são essas duas coisas. Não abrir mão da conferência, embora ela tenha que ser virtual, até porque nós vamos ter que redobrar os cuidados com a pandemia.
E também vamos resolver esse processo de escolha com mais diálogo, entendeu? Eu, pessoalmente, estou absolutamente satisfeita para o momento, para os limites do momento, da forma como o Conselho Municipal em Belo Horizonte conduziu a organização da mesa, sabe? Dou meu apoio, levanto meus questionamentos e vamos vivendo nesse processo de confiança. Mas é muito bom a gente fazer isso. Agora, essas duas coisas são importantes, mas hoje eu estou tentando levar uma luta, e essa luta é antiga, que é lá do Conselho da Assistência. A nossa concepção de Estado ela é falha. Por quê? Nós atribuímos ao governo, que é temporário, as funções de Estado. E aí a gente não consegue fazer uma política bem configurada, bem, no caso do idoso, bem determinada, cheia de boas intenções, não tem dúvida, bem determinada, para a gente dizer essa política ela é uma assertiva, ela vai além de um governo que tem permanência temporária. E aí, governos e governos se obrigam a executá-la, porque ela é definida como uma política de Estado, uma política pública de Estado. Tem política pública, sim, mas é uma política pública. Isso deve ser assim. E o meu entusiasmo vem de uma história muito bonita que eu participei dela, valorizo, especialmente no meu tempo de trabalhadora, né, pública, eu valorizo o SUS, que tem uma política definida que é mais difícil de tocar nela, porque ela foi construída com muita segurança. E o SUAS. Já as demais, eu até nem consigo incluir a educação, elas estão absolutamente sob a interferência de governos, só de governos. E não consigo construir o objeto dela voltado para o Estado. Eu gostaria de que a gente pudesse aprofundar essas questões, porque eu amo ser capacitada para isso, porque o saber a gente vai adquirindo, vai reformulando. Então, eu gostaria, Carmencita, eu te considero assim, uma pessoa de grande experiência que pode nos ajudar. E ver se tem procedência tudo o que eu falo, porque às vezes eu falo coisas que carecem de maior fundamentação, mas eu gostaria de um posicionamento. Desculpem, porque eu não ouvi o processo de vocês até às 10 horas, por dificuldade de entrar. Então, eu posso estar adentrando questões que já foram pensadas. Mas, de qualquer forma, está aí minha expressão para esse momento. Eu sou literalmente apaixonada com política pública, a vida inteira. É o carro-chefe da gente. Então, quanto melhor essa política pública for, melhor a atenção aos direitos de que tem tantos direitos vilipendiados. Obrigada, gente. Obrigada, que eu acho que eu excedi o tempo. Não, é só porque eu acho que você sempre vem com temas muito importantes. Eu já participei de várias reuniões com a senhora sempre traz temas muito importantes. Aqui é porque realmente a Carmencita já havia sinalizado, né, que precisa sair um pouquinho antes das 11, então é só para a gente poder agilizar. Mas tem amanhã também, né? Amanhã também tem, a partir das 9. Amanhã a gente chego na hora. Joia. Amanhã a gente vai falar sobre o fundo. Agora, o som está muito baixo. Eu não sei se é o meu som ou se é o de vocês. Eu estou tendo que aproximar do ouvido para ouvir bem.
É engraçado. Que A gente parece está que conseguindo ouvir bem. É, né? É, Pode acontecer joia. isso. A gente depois aperfeiçoa. Tá, assim, só para uma observação, a Vilma perguntou, e eu falo também, né, para Maria Aparecida, que esse material, sim, ele vai estar disponível, a gente vai subir ele para o YouTube, tá? Ah, Aí, tá. Aí a gente pode se você aprofundar quiser, mais. isso, que aí eu acho que dá para a senhora pegar a primeira parte, que foi muito legal. Com E certeza, aí, com Vilma, se certeza. você quiser deixar seu e-mail aqui, a gente envia o link para você. O Pedro Tá Luiz ok. sugere Ô, aqui ao... Valda, Oi? só desculpa, em especial a Cida e a Vilma, eu tenho o WhatsApp delas, eu encaminho o link para o WhatsApp, que aí fica mais fácil para acesso, tá bem? E aí também mais Vilma, deixa seu e-mail, mas eu me comprometo de mandar o link para vocês. Ok. Joia. O Pedro Luiz sugere aqui ao Hernani, né, para chamar o Ministério Público para a questão, uma vez que o fundo de 74 milhões de saneamento precisa de condução pública para não ser perdido de vista. É boa observação. Eu ia até perguntar, não sei se a Marcela Guiar, a Marcela Giovana, que são, né, do Conselho, da mesa diretora do Conselho Municipal, se tem alguma articulação com o Conselho Estadual para a realização dessa conferência, porque a gente está aguardando a conferência estadual, que foi cancelada, né, em função da pandemia, mas se existe alguma articulação para isso acontecer de forma remota, eu não sei se as meninas podem aí dar alguma resposta em relação a isso. Marcela ou Marcelas? As Marcelas. Valda, a informação que chegou para a gente até agora na mesa diretora é que permanece a mesma situação, né? A gente não tem uma atualização de previsão de dados. De fato, já estava tudo organizado quando veio, né? Essa suspensão, esse adiamento, e a gente não tem ainda uma nova data ou uma posição sobre a realização da conferência virtual. Acho que é uma pauta que poderia ser incluída em dezembro, para que, às vezes, o Conselho do Idoso de BH faça uma carta solicitando esclarecimentos e informações aí sobre a previsão para o Conselho Estadual. Marcelo, se você tiver alguma informação para complementar. De acordo, né, Marcela, com isso em relação à conferência, a gente percebe aí, né, que o Conselho Estadual também teve uma reorganização, né, teve toda essa votação da sociedade civil e mesmo dos representantes do governo. Nesse momento, eles lançaram um edital, acho que depois de muito tempo, ou é o primeiro edital, mentira, acho que é o primeiro edital de fundo estadual eles lançaram esse ano, então eles estão numa organização e eu acho que vale a pena mesmo a gente levar isso para a pauta da próxima plenária e talvez encaminhar ao Conselho Estadual a pergunta sobre a plenária, sobre a audiência. A gente lembra, desculpa, sobre a conferência, a gente lembra que tinha ficado para 20 de março, vocês lembram? A gente chegou a ser convidados, a gente que saiu como delegado da última, chegou a ser informados, mas aí a pandemia foi dia 18, parou tudo e ia ser no outro final de semana. Então, desde então, a gente não tem mais informações, mas eu acredito sim para a gente levar isso para a próxima plenária nossa. Obrigada, Marcela. Então, pessoal, como a gente disse, né, a gente já vai chegando no final. Eu queria ver se mais alguém tem alguma informação. Se não, alguma consideração, pergunta, senão eu já vou passar para a Carmencita fazer as considerações finais dela. Alguém gostaria de falar? Sim, eu gostaria. Sim. Interessantíssimo aí, estou achando interessantíssimo aí a fala da Carmencita. Primeiro eu quero dizer que eu tenho apenas 30 anos ou mais de voluntário, enquanto presidente de associação de pais de alunos, Conselho Local de Saúde, CONCEP e etc. Apenas 30 anos ou mais. Achei interessante, sim, a fala do Ayrton aí. Na conferência, quando nós colocamos a proposta de criar o Conselho Local do Idoso, foi contestado pelo vice-presidente estadual, o Dilson. Então, eu gostaria de reafirmar
a fala aí do Ayrton, que nós queremos ver a ação do Conselho Municipal do Idoso lá na ponta, que a gente vê há anos o idoso penando lá. Eu vou citar apenas, muito rapidamente, algumas coisas que a gente gostaria de ver, como coisas que já estão garantidas aí há anos. A gente chega no centro de saúde, a gente quer ver a ação do Conselho Municipal do Idoso junto à secretária de Saúde, secretária de Segurança. Fala-se tanto da violência contra o idoso. Então, eu vou citar apenas 2, 3 exemplos. A gente chega num centro de saúde, numa UPA, vê um cartaz de todo tamanho dizendo da prioridade do idoso, que não acontece, não acontece. E não tem quem lute por isso. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social e até mesmo Conselho Municipal do Idoso, que a gente tem cobrado isso. A gente tem falado de assentos dentro de ônibus aí, jovem ocupando o lugar do idoso, fingindo que está dormindo. A gente não vê a ação do Conselho Municipal do Idoso junto à BH Trans, junto a Quem de Direito e tantas outras coisas. O Ayrton citou uma coisa aí bem maior, que aí já precisa, acredito eu, que nós temos que fazer até projeto. Eu, a princípio, não estou preocupado com o projeto. É garantir os direitos e as prioridades do idoso. É isso, Carmencita? Obrigado. Obrigada, Robson. Antes da Carmencita falar a fala final, deixa eu só colocar aqui, o Ayrton mesmo coloca, né, que é suplente do Conselho Estadual do Idoso e não está conseguindo entrar nas reuniões por elas serem fechadas, que ele não concorda com as reuniões fechadas referente aos idosos. E a Marcela Guiar, né, gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez a iniciativa e dizer da importância de estarmos sempre aprendendo, principalmente com pessoas como a Carmencita, que há tantos anos está à nossa frente no debate acerca da atuação dos conselheiros. Temos ainda muito a aprender. A Marcela ainda coloca, né, que, olha, Ayrton, que bom saber que é suplente do Conselho Estadual do Idoso, que pena que não consegue entrar nas reuniões, mas quem sabe consegue alguma informação sobre como está a quinta conferência estadual, né? Bom, só um instantinho, por favor. Claro. Eu gostaria que esses debates são muito importantes, porque eles criam um elo das entidades federadas, né? E isso é fundamental. E aí temos porta-vozes importantes que prosseguem com esses debates a níveis locais. Mas aí eu gostaria de propor que a gente não deixasse essa semente que a gente irrigasse muito essa semente para a gente continuar discutindo e continuar esse trabalho político fundamental de empoderamento. Então, é fundamental ter hoje, ter outros dias. O SEMAI tem cuidado brilhantemente desse processo. Ainda bem que nós temos grandes organizações que nos ajudam, nos apoiam, prestam esclarecimentos, mantêm a chama do direito acesa. Então, é assim, eu fico feliz de estar fazendo esse debate com pessoas com grande experiência para a gente se preparar, ter um saber mais consistente, isso é legal. E que a gente possa voltar, se possível, nesse momento ou um outro momento, a essas questões que nós levantamos. Nós temos isso está sendo trabalhado na nossa Comissão de Política Municipal, nós estamos começando de uma base importantíssima, que são as deliberações da conferência, mas nós temos que chegar a uma redefinição da política municipal de idoso, que ela é de 92. Bem inspirada em alguns elementos, mas que algumas coisas já precisam ser repensadas e fortalecidas para esses momentos
daqui para frente, que nós estamos realmente mudando de mundo. E aí a minha defesa é que a gente prossiga, certo? Prossiga, usa as redes, temos dificuldade de usar, batalhamos, chegamos uma hora depois porque a coisa está confusa, né? Nessa questão de rede, etc. E tal. Então, assim, mas é muito bom, gente, é muito bom a gente estar com essa força acesa, porque há forças contrárias que não querem deixá-las acesas. Hoje eu fiquei, assim, de certa forma, entusiasmada com o protocolo 1 de 2020 da União, sobre como lidar com esses diferentes segmentos que demandam atenção, proteção e que a gente agora pode se debruçar. De vez em quando vem uma coisa bacana, isso é importante, que a gente pode se debruçar sobre essas questões desse fluxo que está sendo apresentado. Então, assim, é bacana, agradeço essa oportunidade, desculpem, eu gosto, toda oportunidade eu quero aprender alguma coisa, não só eu, como toda a nossa companheirada, né? Não, muito, Então, muito bom. Possa prosseguir. Joia, Maria Priscila. Olha, eu acho que, como eu disse, né, no início do encontro hoje, esse é um dos primeiros, né, é o primeiro de muitos, né, que a gente quer sim construir uma pauta sobre o envelhecimento da população de BH. Então, amanhã, só relembrando, amanhã de 9, a partir das 9, a gente vai estar falando sobre o fundo. E aí, amanhã, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, para a gente, em dezembro, ter pelo menos mais um encontro antes do fim do ano, para a gente apresentar para vocês o trabalho que a gente já realizou em 2018, junto com o GT, né, de políticas públicas, que aí a gente apresenta qual que é o ponto que nós paramos em relação a esse GT, para a gente poder dar continuidade a partir do ano que vem. Tá? Então, acho que essas falas vão ser bem contempladas nesse GT. Tá? E, infelizmente, hoje a gente não tem mais tempo. Eu vou pedir para a Carmencita fazer as considerações finais, Carmencita, porque, né, eu sei do seu horário, e aí amanhã a gente se encontra com a gente volta. Tá bom, muito obrigada pela atenção. Engraçado que a hora que a gente começa, que eu recebi, eu falei, meu Deus, 2 horas eu não vou ter assunto para esse tanto de coisa, desse horário. E a gente fala e percebe que o espaço é pouco. Eu gostaria de falar uma coisinha que a Maria Aparecida pontuou e depois o Robson. Ou não sei se foi o Robson, mas alguém pontuou para fechar a minha fala. Quando a Maria Aparecida falou do assento das pessoas idosas na mesa diretora. E isso é muito importante, a gente vem batalhando bastante, e isso demanda uma mudança na estrutura dos conselhos, quando vai fazer o chamamento para a representatividade das não governamentais, incluir a participação de uma pessoa que represente o segmento idoso. Como coloca representando o segmento de direitos humanos, né, representando as instituições de longa permanência, representando as pessoas idosas. Né? Eu me sinto representada, porque eu tenho 66 anos e estou ali na presidência, nesse momento eu sinto que eu represento a pessoa idosa, mas não como eu gostaria que estivesse representada, porque eu já peguei um conselho com uma legislação fechada e que nesse próximo pleito a gente já vai fazer da forma correta com esse chamamento, esperando ali colocar uma pessoa idosa da comunidade, com toda a problemática que a gente sabe que é ser uma mulher idosa e, inclusive, uma mulher ou um homem idoso do meio rural, que também não deve ser esquecido, que o Brasil tem essa dimensão aí, quer seja do meio rural, da propriedade das cidades praianas, da população ribeirinha ou quilombola, mas que tem que ter assento no conselho. A outra questão que ficou em dúvida, que eu fiquei assim, que acendeu uma luz, reuniões fechadas do conselho,
eu até, como diz aqui no Goiás, eu rupiei. Nosso regimento não fala em reunião fechada. Nosso estatuto não fala, né? É o regimento, não fala. Eu mexo tanto com o ILPI que eu falo em estatuto. Não fala em reunião fechada. A reunião é aberta, com direito à voz, e não tem direito a voto. Como é que amplia a participação da sociedade, a discussão, se a reunião é fechada? Como é que eu vou dar voz à pessoa idosa dentro do conselho se a reunião é fechada? Então, revejam essa postura, revejam esses regimentos. Porque uma reunião pressupõe um espaço, um locus de discussão daqueles assuntos que foram pensados na comunidade e veio para dentro do conselho para ser discutido e dar solução aos problemas. E a pessoa que é objeto, que está sofrendo na pele, que está dentro do ônibus, onde o cara está dormindo no banco, ou está lá dentro da UBS furando a fila da prioridade, e ela foi lá para assistir uma reunião e deu com a cara na porta porque a reunião é fechada? Ué, que raio de conselho que é esse? Eu não sei qual conselho que tem reunião fechada. É óbvio que algumas pautas têm sigilo na questão da violência, eu não vou expor a dignidade de uma pessoa. Questões que envolvam assuntos que é de foro íntimo, questões que envolvam assuntos financeiros de uma ILPI que está sob investigação, vão ser discutidos em comissões específicas. Mas reuniões plenárias de conselho são reuniões públicas. Posso estar muito enganada. Tá? Com isso, eu sou meio assim mesmo, eu vou embora largando bomba. Meninas, muito obrigada, foi um prazer imenso estar com vocês, estou à disposição, deixei lá no chat o meu telefone, meu e-mail, entra em prova dia 30, então até dia 10 vou estar meio doida assim com meu vademecum, minhas leis, tenho um pouquinho de paciência eu não responder correndo, mas aquilo que eu falei, eu vou trocar, vou tropeçar em palavras. A Covid não afeta só o pulmão, tá? Ela afeta também um pouquinho o cérebro. E eu tive uma sequelazinha, não foi um AVC, mas me atingiu um pouquinho. Então eu fiquei meio lenta, um pouquinho tropeçando em palavras, procurando, eu leio, eu olho, e eu tenho que ler como uma criança, soletrando para poder entender o que eu estou lendo, mas eu estou superando. Graças a Deus eu passei por ela e também. E sábado eu tomo a vacina, eu estou num grupo de pesquisa. Olha, estou no da Janssen. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Nossa, não tem nem como agradecer, assim, foi uma manhã muito produtiva, eu acho que as pessoas puderam dizer também o que sentem, né, os incômodos, as dúvidas, então, assim, eu estou muito feliz de sair desse encontro hoje, acho que amanhã também vai ser muito bom. E aí eu queria fazer um pedido, assim, eu não sei se vocês ainda podem, mas eu queria que vocês abrissem o vídeo para a gente tirar uma foto, não é? Porque, assim, a gente gosta de registrar, né? Então, se vocês puderem, Jesus. A gente vai colocar depois nas nossas redes. Jesus, tem gente de camisola, quer ver? Eu, de vez em quando, eu entro nas lives de camisola. Não tem problema, não. A gente... Quem puder abrir, eu acho que vai ser ótimo para a gente fazer uma fotinha. Prontinho? Ótimo. Muito bom. Adorei ver vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Quem puder ir batendo, bate também, viu, gente? 1, 2, 3 e já. Joia. Deu certinho? Deixa eu ver aqui se ficou boa. Ficou ótima. Gente, muito obrigada.
Prontinho. Amanhã a gente se encontra então, Carmencita, até breve, né? A gente não vai te deixar em paz tão cedo. Tá Obrigada, bom, Muito pessoal. obrigada. Tchau, Tchau, até gente. amanhã. Obrigada. Fico muito feliz em participar desse processo junto com o SEMAIS, tem tanta gente com boa experiência, além da Carmencita, que nos impactou. Tem tanta gente com boa experiência que está ajudando muito. Isso é muito bacana, isso é muito solidário, faz parte da nova sociedade. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Eu sou a Kelly do Conselho do Idoso, tá? Queria agradecer a participação, em nome de toda a equipe aí do Conselho, e amanhã a gente está junto de novo. Joia, Kelly. Obrigada. Obrigada, Kelly.